desejar boa noite a todos vocês, né? A alunos de enfermagem, respondeu aí no chat, quem está respondendo, a Kate respondeu boa noite, que nós possamos ter nesse módulo que eu vou ministrar a disciplina de Educação Social e Corporativa com vocês, que seja um módulo de muito conhecimento, de muita troca, né, de conhecimento entre ambas as partes, assim como eu vim aqui doar aquilo que eu sei, conhecimento que eu adquiri durante a minha vida, vocês também têm muita bagagem a doar para mim. Então, assim, fiquem abertos, as minhas aulas, eu gosto de ser aulas participativas, que eu acredito muito que quando você tem uma aula participativa, nós estamos falando aí de pessoas que hoje, principalmente hoje numa sexta-feira, estão chegando em casa, tem seus afazeres de casa, seus deveres de casa, ou quem tá, muitos estão até no mesmo trabalho ouvindo essa aula. Então, se você faz uma aula participativa, dentro aí da possibilidade de cada pessoa que está assistindo, cada aluno, a gente consegue fazer essa aula muito mais leve, muito mais suave, a gente consegue assimilar o conhecimento que a gente vai trazer e não ficar algo maçante, algo chato e cansativo, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, pode mandar, pode perguntar, pode levantar ideias. Se porventura tem algum conteúdo, alguma forma que eu estou passando para vocês, que a comunicação que eu vim trazer para vocês, que eu estou utilizando esse processo, para alguns, talvez não está sendo uma comunicação eficaz, eu estou aberta, porque ninguém sabe 100% nessa vida. Pode falar, Roberto, eu não estou entendendo essa forma que você está explicando, ou esses exemplos que você está dando. Então, a gente aqui somos seres humanos em construção. Então, ninguém sabe tudo, nós estamos em construção, e só se constrói, só chega a ser quem se deve ser, aquela pessoa que tem humildade, está aberta para ouvir aquelas críticas mesmo. Então, vamos lá, gente, meu nome é Roberta, né, eu sou formada em administração, sou logoterapeuta, psicoterapeuta, sempre trabalhei na área da administração, na área comercial, na área de gestão de pessoas, consultoria, é uma área que eu gosto muito, sou muito apaixonada. A área da administração em si é uma área muito ampla, quando você faz a graduação de administração, aí só depois que você faz a graduação que você vai funilar aí na área que você deseja se aperfeiçoar, né? Então, a área comercial é uma área que eu gosto muito, muito mesmo, por um motivo, que a gente lida com as pessoas diretamente, e eu gosto muito do ser humano, gosto muito das pessoas, apesar que cada um de nós temos aí as nossas limitações, e o ser humano é algo inconstante, mas eu gosto muito do ser humano. E também a área de vendas, a área comercial, é uma área que se dá para ganhar ganhos, como que eu posso falar? Cada um faz o ganho que você pretende. Dependendo da área que você vai atuar, os seus ganhos podem ser ilimitados, tudo depende de você. Sou psicoterapeuta, né? Presto consultoria, mentoria aí para mulheres, trabalho com mulheres, na questão da cura dos traumas, através do sentido da vida, superando algum tipo de violência, seja física, psicológica, assim por diante. Enfim, gente, todos vocês aí, alunos que estão me ouvindo, aqueles que estão ouvindo a aula aí gravada, e que seja como estiverem, que sejam muito bem-vindos, né? Que nós possamos fazer deste momento, dessas aulas que a gente da educação social corporativa, algo realmente que agregue na vida de vocês, tá? Vamos dar início à aula de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e do slide que eu preparei, e aí vocês podem estar acompanhando. Vamos lá, gente. Essa aula hoje é a nossa aula número 1, que é a primeira aula, né, nossa, dessa disciplina Educação Social e Corporativa. E eu gosto muito de ressaltar inicialmente todo esse material que eu estou trabalhando aqui na sala de aula, todo esse material que eu desenvolvi meus slides, ele está todo na apostila de vocês. Eu costumo falar que 80%, 90% do material que eu utilizo está tudo na apostila de vocês. Alguma coisa ou outra eu agrego aqui, algum exemplo eu agrego e assim por diante. Ok? Então, assim, vocês podem estar acompanhando aí na apostila de vocês. E hoje a gente vai falar de liderança.
Liderança. Se a gente perguntar para vocês, o que é liderança? O que você considera como liderança? Se alguém te perguntar assim, Kate, o que é liderança para você? Se alguém perguntar, João, Maria, o que é liderança para você? Qual seria a resposta de imediato que você daria? Sem pesquisar nenhum autor, nenhum teórico, sem pesquisar na internet. Eu gosto muito de falar que antes de falar de liderança, por isso que eu gosto muito da área da gestão de pessoas, e um dos motivos que me levou a ser psicoterapeuta depois da administração foi a questão do ser humano, quanto eu amo o ser humano. Não tem como a gente falar de liderança sem antes de falar de autoconhecimento. Alguém pode perguntar, nossa, professora, mas o que você tem a ver? Você está misturando psicologia, psicoterapia, com logoterapia com a administração, com a educação social e corporativa. Tem tudo a ver. Porque o pilar da liderança de um bom líder, primeiramente, ele começa no filtro dele saber e ele reconhecer quem ele é. Eu não consigo liderar ninguém se eu não sei quem eu sou. Eu não consigo liderar ninguém se eu sou insegura a todo instante de quem eu sou. É óbvio que, vez ou outra, a gente tem aquela insegurança. É óbvio que a vida da gente é feita de fases. Tem fases que a gente está se achando muito bom, linda, maravilhosa, autoconfiante, e tem fases que a gente pode não estar se achando tão bom. É óbvio. Mas se você constantemente você não conhece, não se conhece, constantemente você tem insegurança de quem você é, de qual o seu papel na sociedade, você não vai conseguir liderar ninguém. Porque o que é liderar, o ato de liderar? Lá para frente eu vou usar algumas menções de um autor que eu trabalho, que é o Chiavenato, que é o que a escola trabalha aí na apostila, que é uma apostila muito boa, excelente didática, de muito fácil entendimento da matéria, mas eu vou falar o que é liderança para vocês. Liderar. O que é liderar? Liderar é você levar um grupo de pessoas ou levar alguém a cumprir um determinado papel, a cumprir uma determinada tarefa. Eu vou mostrar o caminho para essas pessoas cumprir essa tarefa. Vou mostrar o caminho para que essa pessoa, essa equipe cumpra a tarefa. Mas além de eu mostrar o caminho para que elas cumpram a tarefa, eu tenho que auxiliá-las no decorrer do caminho para que elas consigam chegar ao objetivo final. Isso é liderar. Mas pense bem aqui comigo. Como eu vou auxiliar alguém? Como eu vou liderar alguém? Como eu vou traçar uma meta para alguém se nem eu mesma sei qual é o ponto de partida que inicialmente sou eu? Como eu vou dizer para alguém aqui, vamos percorrer esse caminho, vamos atravessar esse deserto, por exemplo, vamos combater esse combate, se eu não conheço quem eu sou, estou insegura quanto a quem eu sou, a minha autoconfiança. Eu não sei se vocês já leram um livro, e eu aconselho ler, não é obrigatório, gente, isso aqui é uma dica, mas eu aconselho, chama A Arte da Guerra. E esse livro é um livro muito bom, ele é excelente. E o que ele fala lá na Arte da Guerra? Resumidamente, que eu vou trazer esse exemplo para a liderança. Lógico que a Arte da Guerra, ele fala vários contextos que você consegue trabalhar dentro desse livro. Mas com essa disciplina, com esse objetivo que eu vim falar hoje para vocês, que é sobre liderança, o que ele fala? Um general que vai comandar o seu pessoal, comandar os combatentes lá a vencer uma guerra. Agora, imagina, você é o general. E aí foi te dado uma equipe, foi te dado uns combatentes, foi te dado um exército na sua mão. E você tem, o que você tem que fazer? Foi traçado lá a meta, ó, vocês têm que percorrer esse caminho para chegar até lá as terras do nosso inimigo, e lá naquelas terras você tem que tomar posse daquelas terras, e haverá guerra. Então, o que o líder vai fazer? Ele tem que orientar os seus liderados. Ele, nesse exemplo da guerra, ele tem que orientar os seus combatentes, o exército.
Quais são os caminhos que a gente vai percorrer? Ele vai traçar, ele vai montar a estratégia. E para que ele monte a estratégia, ele tem que conhecer os pontos positivos e negativos do caminho. Ele tem que conhecer os pontos positivos e negativos do inimigo. Aí ele traça a estratégia. Depois dele traçar a estratégia, o que esse líder tem que fazer? Ele tem que mapear quais são os pontos por onde a gente vai passar. Fazendo esse mapeamento, quanto tempo a gente vai gastar para chegar nessas terras do inimigo e tomar posse dela e entrar em combate? Depois, nesse exemplo que eu estou utilizando para vocês, o que ele tem que fazer? Quais são os soldados meus aí do exército que são mais bem preparados nesse momento? Quais aqueles que estão mais preparados para estar na frente? Eu tenho que conhecer o meu exército. Quais aqueles que têm uma habilidade melhor? Às vezes de arqueiro, às vezes na espada. Às vezes algum tem uma habilidade de estrategista, ou outro tem uma visão melhor, outro é muito bom de cavalgada para percorrer lá e na frente para percorrer o território do inimigo. Eu tenho que conhecer minha equipe. E depois, quais são as armas que nós vamos utilizar para tomar posse dessas terras do inimigo? Que tipo de armas que a gente vai utilizar? Como que é o meu inimigo? Quais armas que o meu inimigo possui? Quais são as armas que esse meu inimigo possui? Quantos de exército, quantas pessoas que esse meu inimigo possui? Quem é o comandante, o general do meu inimigo? A gente tem que conhecer tudo isso. E para a gente conhecer tudo isso, antes de qualquer coisa, para a gente cumprir um papel, um propósito, uma missão que nos foi dada, nesse caso do general, qual é a missão? Tomar as terras do inimigo, a gente tem que se conhecer primeiro. Como que eu vou incentivar, nesse caso que eu estou trazendo, como que eu vou encorajar o meu exército? Se eu, Roberta, ou cabe a vocês, cada um de vocês perguntarem, cada um de nós, se eu, Roberta, não tenho uma autoconfiança de quem eu sou, se toda hora que o medo bater na minha porta, eu vou desestruturar. É óbvio, gente, que medo todo mundo tem. Mas se eu vou deixar o medo toda hora bater e eu desestruturar, como que eu vou comandar um exército? Como que esse exército vai chegar a esse objetivo comum, que é pegar as terras do inimigo? Então, a base da liderança passa primeiramente da base de autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem a gente é um excelente líder. A gente erra, a gente é falho? Sim. Mas a gente é o melhor líder do que muitos que estão aí no mercado. Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, líderes que não são líderes. Líderes que não sabem lidar com pessoas. Líderes que não sabem lidar com personalidades diferentes. Porque imagina lá na arte da guerra no livro, Sun Tzu. Aí tem lá no exército 2.000 soldados, 2.000 soldados. Agora imagina se ele for tratar os 2.000 soldados como se fosse uma única pessoa, com a mesma personalidade, com as mesmas habilidades, com as mesmas características, com a mesma cultura e assim por diante. Ele ia fazer um caos. Agora imagina você como líder, lá na empresa, vamos trazer isso para a empresa, para o mundo corporativo. Você trabalha, sei lá, numa fábrica, ou no hospital, eu estou falando para técnicos de enfermagem, ou numa indústria como técnico de enfermagem, e aí você tem que liderar uma determinada tarefa lá na empresa. Imagina que vocês têm aí 20 subordinados. Se você for tratar esses 20 subordinados como uma única pessoa, você vai criar um caos dentro da organização. Por quê? Porque nós estamos falando de 20 pessoas. São 20 seres humanos. Ok, essa é a característica. Mas são 20 personalidades diferentes, são 20 habilidades diferentes, são 20 pessoas com culturas diferentes, são 20 pessoas com traumas diferentes, e são 20 pessoas que conseguem lidar com os problemas da vida de forma diferente. Então, esse é o desafio do líder. O líder ele tem que ser apaixonado por pessoas, senão ele não vai conseguir ser líder.
Ele tem que amar pessoas. Ele tem que amar olhar para o ser humano e tentar extrair o melhor que há nele. O bom líder é aquele que olha para um subordinado e o subordinado está exercendo uma determinada tarefa, mas e se ele conseguir captar lá a essência do subordinado, ele vê assim, peraí, esse cara aqui, ele realmente ele faz muito bom o que ele está fazendo, mas olha, ele tem essa habilidade que a empresa não está sabendo extrair, não está sabendo utilizar essa habilidade a favor da empresa. E aí coloca o cara numa área que ele vai ganhar muito mais para a empresa. Porque isso é um jogo de xadrez. Liderança é um jogo de xadrez. Quais são as habilidades? É a habilidade do fulano, eu posso utilizar para isso. A personalidade do fulano, eu posso utilizar para aquilo. A cultura do fulano, eu posso utilizar para outra coisa. E o líder tem que ser uma pessoa apaixonada, porque como eu vou liderar alguém? Como eu vou liderar uma equipe se eu odeio pessoas? Aí eu não quero ser líder, eu quero ser um chefe, que lá para frente, aqui nos slides, lá no finalzinho, eu trouxe a diferença de liderança e chefia. Aí eu quero ser um chefe, que só manda e o pessoal tem que obedecer. Liderança vai muito mais além do que chefiar alguém. Liderança vai você captar a essência do outro e extrair dessa essência, utilizar dessa essência rumo ao objetivo que a empresa pediu para você cumprir. Porque qual que é o objetivo maior de toda organização? É lucro. Então, se você está numa empresa que ela te deu uma tarefa e com essa tarefa você sucumbiu a você liderar algum grupo de pessoas, o que você tem que fazer? Não é só mandar. Você tem que chamar a equipe para cima de você, para dentro. Vamos comigo, gente? Vamos junto? Vamos vencer isso? Vamos conquistar essa guerra? No caso da arte da guerra, vamos vencer essa guerra? Vamos cumprir essa meta? Vamos bater essa meta? Se é uma meta de venda, sei lá, de produção. Vamos bater essa meta junto? Todo mundo vai ganhar? Tem que chamar a equipe para cima. E a equipe só vai abraçar esse objetivo, essa causa do líder, se é uma equipe que sente que realmente aquela pessoa é um líder de verdade, que não é um chefe. Por isso a importância da gente saber quem nós somos. Hoje a gente vê no mercado, e eu falo isso muito em todas as minhas aulas, infelizmente, o quanto de líderes que estão matando as habilidades dos seus subordinados na empresa por causa de uma coisa chamada inveja. Às vezes a pessoa não se conhece, ela não conhece, porque quando a gente se conhece, a gente conhece as nossas habilidades. Eu, Roberta, lógico, gente, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente está em processo de construção. Então, a gente não se conhece 100%. Mas o pouco que a gente se conhece, quando a gente se conhece, a gente consegue saber, ó, eu gosto disso, eu sou muito boa nisso, eu não sou tão boa naquilo. Então, a gente começa a usar isso de forma estratégica. Agora, quando a pessoa não se conhece, às vezes ela está liderando uma pessoa que é muito boa em alguma coisa. Às vezes a pessoa é tão boa como líder quanto ela. E o que a gente vê hoje nas empresas? Líder puxando tapete de subordinado, com medo do subordinado se destacar no mercado, dentro da empresa e tomar o lugar dele. Por isso a importância da gente se conhecer como líder. Por quê? Porque a gente tem que aprender a direcionar essas pessoas. Que é papel mais desafiador? Não existe. Não existe nenhum papel mais desafiador de liderar do que filhos. Não existe nenhum papel mais desafiador do que liderar filhos. Porque você está, o que é? Você está nas suas mãos, pelo menos enquanto criança, porque depois de adulto, cabe a cada um responder à vida de forma responsável. Mas enquanto criança, qual que é o papel? Orientar. Toda vez que você pensa em liderança, você lembra de uma mãe, de um pai. O que é o papel de um pai? Pelo menos teria que ser orientar os filhos. Orientar os filhos rumo a quê? A ser aquelas pessoas que elas precisam ser. A ser um bom cidadão, a ser uma boa pessoa, a ser um profissional de sucesso. Porque cada pai conhece seus filhos. Os filhos são iguais? Não são. Às vezes tem um filho que é muito bom em uma área, tem um outro filho que é excelente em outra área.
Por isso que não tem a necessidade de se fazer comparação entre filhos. Não se deve jamais fazer essa comparação. E dentro da organização também não se deve fazer essa comparação. Porque cada filho... Por que eu estou dando um exemplo de filho? Para vocês entenderem o que é liderança. Cada filho tem a sua essência. Cada filho tem a sua personalidade. Cada filho tem as suas características. E qual é o papel do pai e da mãe? Utilizar dessas características, buscar a essência, extrair essa essência, as características de cada um e potencializar essas características. Ninguém é 100% em tudo. Às vezes eu posso ser 99% péssima em um monte de coisa, mas se eu descobrir o 1% que eu sou boa, tá ótimo. Pego esse 1%, falando de mundo corporativo, vou monetizar esse 1%. Vou fazer com que esse 1% me ajude a chegar no meu objetivo dentro da empresa. Assim são os filhos, cada um com as suas características, cada um com a sua personalidade. E o que eu faço? Vou extrair as características de cada um, a personalidade de cada um, vou trabalhar elas e orientar eles. Como um jogo de xadrez, eu oriento esses filhos. Não como chefe, mandando, faça isso a todo momento. Óbvio que tem hora que a gente precisa mandar, mas como a gente está transformando esses filhos para que no futuro eles consigam andar com as próprias pernas e tomar suas decisões, a gente tem que aprender a orientar eles. Assim é dentro da empresa. Eu não posso só ficar mandando. Óbvio, tem hora que você precisa mandar, mas eu não posso só ficar mandando, porque qual que é a função do líder? Orientar, captar essas essências dos subordinados dentro da organização, para que no futuro esse subordinado ele possa ser um outro líder também, e possa ser uma semente de mim. E aqui eu trouxe para vocês, espero que tenha ficado claro que é liderança, uma menção, definição de Schevenato. Está lá na apostila de vocês. Schevenato, ele é considerado o pai da administração. Dentro da administração tem vários autores aí. Eu, particularmente, eu utilizo só Schevenato, praticamente. Aí, na apostila de vocês, também está utilizando Schevenato, porque ele traz definições muito claras, muito objetivas e assim por diante. E o que ele fala sobre liderança? É um fenômeno tipicamente social que corre exclusivamente em grupos sociais. Podemos defini-la como uma influência interpessoal. Lembra que eu falei, podemos defini-la como uma influência interpessoal. Como que eu vou influenciar alguém a cumprir uma tarefa se eu não me conheço? A gente só influencia alguém se a gente se conhece. Se você olha e vê alguém, aquela pessoa me influencia de alguma forma, porque eu quero ser assim como ela. Aquele talento que ela tem, eu quero ser uma pessoa de sucesso assim como ela. É porque a luz que aquela pessoa tem, aquilo que a pessoa faz de bom, impactou, refletiu na minha vida de certa forma, que eu quero ser como ela. E Schevenato fala aquilo que eu estou falando, sobre o autoconhecimento, sobre saber quem a gente é. Como eu vou liderar alguém? Como eu vou influenciar alguém se eu nem sei quem eu sou? Então, aqui ele fala, podemos defini-la como uma influência interpessoal, interpessoal, fora de mim. Pessoal é eu, Roberta. Interpessoal é fora da Roberta. Entendeu? Interpessoal, então fora da Roberta. Aquilo que está dentro de mim tem que irradiar fora, tem que impactar a minha equipe. Então, podemos defini-la como uma influência interpessoal exercida numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Então, o Schevenato, ele fala aquilo que eu expliquei aqui para vocês, dando um exemplo. O intuito meu, gente, cada professor, cada profissional tem sua forma de trabalhar. E a gente tem que respeitar as diversas formas. A minha, particularmente, eu não tenho interesse nenhum com que vocês decorem o que é liderança. Desde que os exemplos que eu trouxe aqui em sala de aula, vocês consigam captar
pelo menos 1% daquilo que eu trouxe. Se eu perguntar na prova, se eu perguntar numa atividade, o que é liderança, que vocês saibam definir. Então, o que é liderança? Dentro da explicação que eu trouxe. Liderança é orientar, liderar. Eu sou líder, eu oriento um grupo de pessoas para que juntos nós possamos cumprir um objetivo. Eu oriento, e você só pode orientar alguém se antes de você orientar alguém, você primeiramente faz aquilo que você pretende que eles façam. Então, o líder é alguém que os liderados utilizam como exemplo. Aqui eu trouxe para vocês a teoria de Maslow. O que é a teoria de Maslow? A teoria de Maslow, ela baseia-se na ideia de que cada ser humano esforça-se muito para satisfazer suas necessidades. O que Maslow está falando? Que eu, você, nós esforçamos continuamente para satisfazer nossas necessidades pessoais. Maslow está errado? Não. Maslow está certo 100%? Também não. Mas trazendo para o mundo corporativo, ele está certíssimo. Por quê? O que nós, seres humanos, dentro da empresa a qual nós trabalhamos, ou o serviço que nós prestamos como empreendedor, qual é o nosso intuito? É que o nosso produto, é que o nosso serviço, ou que a empresa que nós trabalhamos, possa satisfazer as nossas necessidades. E como que a empresa satisfaz as nossas necessidades? Nos pagando um salário, e com esse salário nós vamos poder cumprir essas necessidades pessoais que eu vou explicar aqui na pirâmide de Maslow. Então, essa é a teoria de Maslow, que nós, seres humanos, nós estamos esforçando continuamente, a todo momento, para satisfazer nossas necessidades. Essa é a teoria de Maslow. E aqui nessa teoria de Maslow tem a pirâmide. No topo da pirâmide está realização pessoal, moralidade, criatividade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Então, o que é a necessidades, autorrealização? O que é a realização pessoal? Pessoal, o próprio nome fala, é algo meu, intrínseco, meu. Não é meu e do fulano, ou meu do meu filho, meu e do meu marido, meu e do grupo que eu trabalho. Não, é meu, Roberta. Então, qual que é a realização pessoal da Roberta? Qual que é a realização pessoal de cada um de vocês alunos aí? Moralidade. O que cada um tem como moral? Criatividade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Essa realização pessoal, ela fala muito da moral, porque para Maslow, na pirâmide de Maslow, nós, seres humanos, a gente gosta de ser aceito, e realmente, o ser humano ele tem essa necessidade de ser aceito na sociedade. E para Maslow, trazendo para o mundo corporativo, essa é a necessidade de quando a gente exerce um trabalho dentro da empresa, quando a gente presta um serviço, é da gente ser aceito na sociedade. É com que a gente se sinta ausente, presente, quer dizer, presente na sociedade. É que a gente consiga sanar os conflitos que muitas das vezes a sociedade traz para a gente. E como a gente sana esses conflitos dentro do mundo corporativo? Sanando essas necessidades, tendo uma moradia, que mais lá embaixo ele vai explicar. É você se sentindo pertence a uma comunidade, que lá embaixo vai explicar. Cada comunidade que cada um participa vai dentro da moral. Alguns podem participar de comunidades que gostam de carros luxuosos. Então, para ele trabalhar ou prestar um serviço para que ele consiga pagar essas dívidas, para que ele consiga comprar esse veículo, manter essa vida para participar daquela comunidade, é uma realização pessoal. Solução de problemas.
Às vezes, para um, a moral, esses são exemplos que eu estou dando. Pode ser ter uma família sem conflitos por causa da questão financeira. Então, ele quer trabalhar, ele quer resolver os problemas, ele quer estar presente na empresa, ele precisa daquele trabalho, ele precisa desenvolver, porque ele sabe que se ele não trouxer dinheiro para dentro de casa, pode gerar algum conflito. Isso é um exemplo que eu estou dando. Aceitação dos fatos. Para Maslow está lá na realização pessoal. Como assim essa aceitação dos fatos? Você ser aceito na sociedade. Tem gente que, se está desempregado, ou se o negócio empreendedor não está indo muito bem, ele acha que a sociedade, que ele precisa estar bem, porque a sociedade pode não aceitar ele, que vai muito da comunidade que ele participa. Na de baixo aqui da realização pessoal tem estima. O que é essa estima? Autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeitar os outros. A estima, por que ela tem embaixo da realização pessoal? Lembra que eu citei o exemplo aí da comunidade, fazer parte da comunidade? Ele quer ser aceito, ele quer ser respeitado. Então, para Maslow, se você... Esse é um exemplo que eu estou dando, gente. Não é que Maslow não falou isso, mas como eu gosto de dar as aulas muito baseadas em exemplos para vocês entenderem. Para Maslow, se você está desempregado, por exemplo, ou se o seu negócio empreendedor não está indo muito bem, para Maslow, pode ser que, dependendo do grupo que você participe, você vai perder o respeito, o prestígio. Então, essa é uma forma de você se doar mais, de você querer ganhar melhor, de contribuir melhor para a empresa, é para que você possa ser aceito no seu grupo, para que você possa ter uma autoconfiança melhor. Porque quem não tem autoconfiança, autoestima abalada, se tiver endividado? Lá embaixo da autoestima, o amor e relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. Uma das necessidades do ser humano aqui é a amizade, que nós, seres humanos, fomos feitos para viver em grupo. Então, nós gostamos desse convívio em grupo, nós gostamos de viver em família, nós fomos feitos para viver em família. E a intimidade sexual, nós fomos feitos para isso também. Depois é segurança do corpo, do emprego, de recursos da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Quando a gente está trabalhando, prestando serviço, a gente quer estar seguro com a nossa saúde. Tem um convênio, por exemplo. Isso aí, gente, a teoria de Maslow, as empresas utilizam muito. Por quê? Porque hoje em dia, vocês verem que muitas empresas têm convênio médico, odontológico, vale alimentação, vale refeição, e assim por diante, transporte, PL, algumas têm. Por quê? Porque vendo essa necessidade de segurança do trabalhador. Ele se sente seguro quando ele tem um convênio médico, porque se algum filho ou ele mesmo vier adoecer, o esposo, esposa, ele está amparado por um convênio. A família dele está amparada. E assim por diante. Fisiológicos, alimento, roupa, repouso e moradia. É uma necessidade do ser humano. Por quê? Nós precisamos alimentar, é uma necessidade básica. Nós precisamos de roupa, nós precisamos de descanso. E lá nós precisamos de uma moradia, de uma casa. Então, a teoria de Maslow baseia nessas necessidades, nessas 5 necessidades do ser humano, que basicamente são 3, que é a autorrealização, necessidades psicológicas e necessidades básicas. Só beber uma água aqui, gente. Aqui eu trouxe para vocês 3 principais estilos de liderança. Existem vários estilos de liderança? Existem. Tem autores que defendem 5, tem autores que defendem 7. Geralmente é 7. Nunca vi mais 7. Mas as 3 principais são essas. Porque se você for verificar, for pesquisar, por exemplo, a máxima que eu já vi, que são 7, elas tudo estão baseadas nessas 3. Então, até Chevenato, que é o pai da administração, ele defende essas 3 básicas. Qual que é as 3 principais?
É um líder autocrático, um líder liberal e um líder democrático. São os três principais estilos de liderança. O que é um líder autocrático? O próprio nome fala, autocrático. O que é autocrático? Gente, sempre que você estiver em dúvida de um significado de uma palavra, uma definição, isso eu utilizo há anos na minha vida, que eu aprendi há muitos e muitos anos mesmo. Eu gosto muito de buscar a etimologia da palavra, porque uma palavra ela tem sua etimologia, que é a palavra primária dela. E a palavra primária é a que, com certeza, sempre vai te dar um embasamento de realmente qual é a definição. Porque, se você for ver, a palavra primária tem um significado e a palavra que a gente está vendo, a gente está lendo no livro, ela tem outro significado, porque vai sofrendo deteriorização. Então, se você for buscar autocrático, o que é autocrático? Autocrático vem de autoritário. Sempre que alguém te perguntar o que é autocrático, o que é um líder autocrático, você lembra da palavra autoritário. Autoritário vem de autoritarismo. Então, o que é um líder autocrático? É aquele que toma todas as decisões e sua equipe apenas segue seu comando. Os colaboradores não contribuem com ideias. Então, gente, o líder autocrático é aquele basicamente que fala, faz o que eu faço, faz o que eu falo e pronto. Eu estou mandando. E aí alguém pode perguntar, porque nas outras aulas, alguns alunos levantaram isso. Professor, então o líder autocrático é um líder ruim? Não. O líder liberal é um líder ruim? Não. O líder democrático é um líder ruim? Não. Lembra que eu falei que nós estamos lidando com personalidades diferentes e características diferentes? Então, eu estou lidando com um grupo de pessoas. Então, ora, dependendo da situação, eu vou ter que ser um líder autocrático, faz isso e pronto. Ora, eu vou poder ser um líder liberal. E ora, eu vou poder ser um líder democrático. Então, depende muito da situação. Lembra que eu citei o exemplo para vocês aqui sobre a maternidade e a paternidade? Imagina vocês, quem tem filho. Tem filho que obedece uma voz de comando de uma forma. Tem outro filho que obedece a voz de comando de outra forma. Então, vai muito depender da personalidade de cada um. E vai muito depender também da tarefa que você quer que eles executam. E vai muito depender também da idade, da maturação neurológica que cada um tem. Porque, por exemplo, imagina vocês, quem tem filho. Se seu filho de 6 anos quer vestir uma roupa, dependendo da situação ou local que vocês vão frequentar, você vai ter que ter vai ter que ser um líder autocrático. Porque imagina se vocês têm que ir num casamento, vocês são padrinhos de casamento, por exemplo, e o menino quer ir com a roupa de futebol do Corinthians. Imagina. Eu sou corintiana. Adoro. Adoro futebol. Amo. Mas imagina meu filho falar assim que quer ir para um casamento com o uniforme do Corinthians. Não vai dar, gente. Aí eu vou ter que ser uma líder autocrática. Vai com essa roupa, pronto e acabou. Se ele ficar questionando demais. Então, ora você pode ser um líder autocrático. Tem que ser um líder autocrático. E o que é um líder liberal? Liberal vem de liberalismo. Liberal. Aquele que meio deixa a vida levar. Aquele que segue um estilo de liderança voltado para o consenso. O que é o consenso? Para o entendimento em comum de todos aqueles que estão participando da atividade ou da decisão. Ele entendendo que a equipe já é madura o suficiente para se organizar. Então, o líder liberal é aquele que tem uma tarefa que deve ser cumprida, ele confia na sua equipe, então o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, pessoal, nós temos que bater uma meta esse mês de R$100 mil. Como esse líder confia muito na sua equipe, ele só vai falar assim, a gente tem que bater essa meta de 100 mil. E supondo que são 10 vendedores, e ele vai falar, então são 10 mil para cada vendedor. Acabou a reunião. Cada um vai bater a sua meta, vai cumprir essa tarefa da forma que achar melhor. Esse é o líder liberal.
Então, cada um vai exercer de uma forma. Enquanto o líder autocrático faria como, pessoal? Nós temos que bater uma meta de 100 mil reais. Nós somos 10 vendedores, então é 10 mil para cada um. E a estratégia que a gente vai bater vai ser essa. Segunda vai fazer isso, na terça isso, quarta isso, quinta isso, sexta isso. Tal hora faz a ligação, tal hora faz o fechamento, tal hora vê o caixa. Entendeu? Esse é o líder autocrático. Ele vai esquematizar minuciosamente, passo a passo, o que a equipe tem que fazer. Enquanto o líder liberal, ele vai falar que tem que cumprir essa meta, tem que entregar no final do mês. Desde que cumpra para ele, tá bom. Cada um faz de sua forma. O líder democrático é aquele que gosta de ouvir e receber sugestões de seus liderados. Neste modelo, existe a interação entre líder e equipe. Além disso, gestores com tal perfil são muito preocupados com a satisfação e o bem-estar da equipe. Então, o que é o líder democrático? Lembra sempre de democracia. Pelo menos, gente, no vocabulário, democracia teria que ser o quê? Livre-arbítrio. Um país democrático, uma sociedade democrática, onde todos possam dar suas opiniões sem ser punidos por nada. E assim é o líder democrático. É aquele que todos os seus subordinados podem dar suas opiniões para cumprir uma determinada tarefa. Um exemplo que eu posso dar é, lembra lá que eu acabei de falar para vocês sobre a equipe de vendas, que tem uma meta para cumprir de 100 mil reais, e são 10 vendedores. Esses 10 vendedores, cada um vai ter que bater uma meta de 10 mil por mês para todos fecharem a meta em comum, que é 100. O que o líder democrático faria? Ele chamaria todos para uma reunião, um coffee break, por exemplo, e lá ele colocaria lá um painel, um quadro, ia fazer um brainstorm, que é chuva de ideias. E lá ele ia deixar cada um das suas ideias, para como poderiam chegar a um objetivo comum de 100 mil reais. Aí um ia falar, vamos para a rua panfletar, o outro ia falar, vamos fazer ligação, cada um ia dando suas ideias. Até que no final ele ia colocar no quadro as ideias lá, e no final eles iam chegar no consenso comum da ideia que seria melhor. Eles iam estudar cada ideia em comum, em conjunto, e verificar qual que seria a opção melhor. Eu espero que vocês tenham entendido qual que é o significado de líder autocrático, liberal e democrático. Só um instante, gente. Beber uma água. Gente, eu trouxe aqui para vocês a definição de chefe e líder. Chefe. Quais são as características do chefe? O chefe, ele manda, enquanto o líder orienta. O chefe, ele ameaça, enquanto o líder incentiva. O chefe diz, vai lá. O líder diz, vamos lá. O chefe é autoritário. O líder é companheiro. O chefe diz eu. O líder diz nós. O chefe atrapalha. O líder ajuda. O chefe aponta culpados. O líder assume responsabilidades. O chefe faz mistérios. O líder partilha conhecimento. O chefe fiscaliza. O líder acompanha. O chefe desmoraliza. O líder confia. O chefe promete, não cumpre e se justifica. O líder só promete o que vai cumprir. Então, o que o líder faz? O chefe, ele manda. Faz isso. Faz aquilo. Não faz isso. Não vai por esse caminho. Não faz aquilo. Não percorre. Não cava esse buraco. E assim por diante. O que o líder já faz? Orienta. Olha, o melhor é... O que você acha? O melhor é a gente ir por esse caminho? Porque as ameaças que o inimigo traz para nós nesse caminho são essas. Olha, o que você acha? Não vamos fazer dessa forma aqui, não, porque olha as dificuldades que nós podemos enfrentar. Lembra no mês passado que foi assim, assim, assim? Essa é a função do líder, orientar.
O chefe ameaça. Se você não fizer isso, você vai ser mandado embora. Tem um monte de currículo lá na minha mesa. Olha, você não está sendo produtivo dentro da empresa. Tem 10 currículos lá, melhor do que o seu na minha mesa, aguardando só eu ligar. O que, que o líder faz? Ele incentiva. Olha, você não está conseguindo cumprir sua meta, nós precisamos que você cumpra essa meta, mas você é uma pessoa muito habilidosa, você é muito bom em comunicação, você é muito bom em fechamento. Eu acho que você pode potencializar mais um pouco, acreditar mais um pouco, né, nessa habilidade que você tem, que eu tenho certeza que você vai bater esse objetivo. Porque você é muito bom naquilo que você faz. Só que você não está percebendo. Você é muito bom em fechamento. Acredita mais nesse fechamento seu que a gente vai bater essa meta. Você é muito bom na comunicação. Olha o tanto que os nossos clientes gostam de você. Acredita mais nesse poder seu de persuasão, de comunicação, que você vai conseguir bater essa meta. Vamos lá? O chefe diz, vai lá. O líder diz, vamos lá. Acabei de falar, vamos lá. Então, o chefe ele vai falar, vai lá e faz, dá seu jeito. Eu só quero isso, não tem 10 currículos na minha mesa. O líder, no exemplo que eu citei, vamos lá, você consegue. Olha a habilidade que você tem. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, aí está lá o líder, está desenvolvendo, o subordinado está desenvolvendo o trabalho, ele chega na mesa, ou no intervalo, ou está dando certo lá, qualquer coisa você me chama aqui, porque a gente pode trocar uma ideia, tal. Esse é o líder. O chefe é autoritário. O líder é companheiro. Gente, eu não quero que vocês confundam que para ser líder tem que ser bonzinho, amigos para sempre. Não, não é isso. Não confundam isso. O líder, ora, precisa ser autoritário. Mas o fato de ser autoritário não significa que você tem que ser desumano, que você tem que ameaçar as pessoas, que você tem que criar transtorno nos seus subordinados. Eu posso ser autoritária sem precisar menosprezar o outro. O chefe atrapalha. Por que ele atrapalha? Porque ele cria uma situação de tanto medo do subordinado, que o subordinado começa a perder o medo, começa a perder a autoconfiança, a confiança que ele tinha nele mesmo. Por quê? Imagina uma pessoa falando para você o tempo todo assim: você é burro, você não consegue, você é ruim, você é isso, tem outro melhor que você quer lá, não. E aí? Chega uma hora, gente, que as palavras têm poder, você começa a acreditar que realmente sua autoconfiança foi tudo embora. Você começa a acreditar realmente que você não é aquilo que você pensava, que você é ruim demais. Enquanto, se você está com uma pessoa que. Gente, não significa que o líder é aquele que passa a mão na cabeça. Mas se você está com um líder que ele vai mostrar os seus pontos lá que precisam ser melhorados, falar dos erros que você cometeu, mas em contrapartida ele está sempre se incentivando e mostrando as habilidades que você tem que é capaz de superar. Não quero que vocês confundam que o líder tem que ser um amigão, bonzão. Por quê? Porque não dá, gente. A gente está falando de mundo corporativo. Tem hora que não é igual mãe e pai, que você fica insistindo, fala, orienta com 10, 20, 30, 40, porque os pais da gente orientam a gente até hoje, nós que já somos mais velhos. Mas não desiste. Agora, quando se fala de mundo corporativo, você pode ser um excelente líder, mas tem uma hora que se o funcionário não quer, gente, tchau e benção mesmo. Manda passar no RH. Não dá também. Porque ou é a cabeça dele, ou é a sua. Gente, chefe, aponta culpados. O líder assume responsabilidade. O chefe sempre vai falar que a culpa foi dos subordinados. Porque o chefe, ele tem medo de chamar para si, e ele não se conhece. Como que ele vai chamar para si a responsabilidade? Como que ele vai bater no peito e falar, deixa comigo, vamos junto, vamos nós, galera. Nós dá conta. É nós esse mês. Essa meta é nossa. Vamos para a guerra. Por quê? Porque ele não gosta de assumir responsabilidade. Ele tem medo. Ele não se conhece.
E só se conhece, só tem coragem de assumir responsabilidade quem se conhece. O chefe faz mistério. Ah, eu não sei, porque isso, aqui, faz mistério. Para causar conflito dentro da organização, para causar funcionários com psicológico abalado, dando síndrome de Burnout, de tanto conflito, de tanto estresse no trabalho. O chefe fiscaliza, toda hora está no seu pé, olhando em cima, esperando o seu próximo erro para te detonar. O líder acompanha. E quando você está errando, o caminho ele vai te orientando. Olha, com o meu conhecimento, não vai para esse lado não, que é melhor. Você é muito bom nisso, faz isso, faz aquilo, vai dar certo. O chefe desmoraliza, que eu acabei de falar. Aquela pessoa que fica, imagina você ficar com uma pessoa o tempo todo te desmoralizando, falando que você é ruim, que você não presta, que tem gente melhor que você e tal. Chega um ponto que você não acredita. O líder já passa confiança. O líder, muitas das vezes, como ele consegue, o bom líder, captar a essência de cada subordinado, ele vê no subordinado aquilo que nem o subordinado vê ainda. E ele trabalha com isso para potencializar ele dentro da organização. O chefe promete, não cumpre e se justifica. Nem precisa falar. O líder só promete o que vai cumprir. Espero que vocês tenham entendido. Gente, aqui eu trouxe aqui sobre a evolução da liderança. A gente sabe que a Revolução Industrial ela teve uma revolução industrial mesmo no mundo. Porque antes era as fábricas, a produção era de uma forma, né? Com a Revolução Industrial passou-se a ser de uma forma totalmente diferente. Que não vem o caso aqui nessa disciplina, a gente está aprofundando. Mas a liderança ela teve essa evolução com a Revolução Industrial. Por quê? Porque as fábricas começaram a ficar em expansão. Elas começaram a produzir mais, começaram a se expandir. E com essa expansão das fábricas vieram mais pessoas, mais trabalhadores. E com a vinda desses trabalhadores, precisou-se criar líderes dentro das comunidades, dentro das organizações, para que esses líderes pudessem o quê? Encaminhar seus subordinados na direção correta. E aqui eu trouxe algumas das habilidades aqui de um líder. Determinar e comandar. O liderado apresenta baixa prontidão, já que falta ao liderado a motivação e o conhecimento necessário para realizar suas tarefas. O comportamento do líder é focado na tarefa, o que leva o líder a reduzir o apoio emocional e elevar o comando de ordens, tornando-se autoritário. Então, aqui é o que eu ressaltei muito aqui em cima, mas está lá na apostila de vocês também. Determinar e comandar. Por quê? Porque, como eu citei aqui no exemplo, qual que é a função do líder? É orientar. Eu preciso orientar esses meus subordinados. Eu preciso conduzir esses meus subordinados. E nesse caminho que a gente vai percorrer, nessa rota que eu tracei, que a gente traçou em comum, enquanto a gente está caminhando, vai vir os percalços. Porque nem o caminho é reto. A vida é uma linha reta? Não, gente. Ninguém tem uma vida linha reta. Tem vezes que a vida da gente está plana. Ok, quem dera fosse assim. Mas tem vezes que a gente cai no buraco, tem vezes que a gente tem uma lombada, tem vezes que a gente tem que subir uma montanha, tem vezes que a gente tem que atravessar uma ponte, tem vezes que eles foram lá, quebraram o espírito de porco, quebrou a ponte nossa, e a gente tem que construir uma ponte para depois atravessar. E assim é a vida. Tem vezes que está ensolarada, tem vezes que está chuvosa, com tempestade, tem vezes que está no inverno, tem vezes que está na primavera, e assim é a vida. Então, imagina você com uma tarefa a cumprir e subordinados a liderar, o caminho, por mais que a gente tenha que montar estratégia, não tem como ser líder e cumprir uma missão sem montar uma estratégia dentro de uma empresa, por mais que a gente monta a estratégia, a gente sabe que hora e outra vai sair do rumo. E aí é o papel do líder.
Assim como é o papel nosso na vida. Quando sai do rumo, quando algum funcionário for demitido, ou quando algum funcionário falecer, ou se algum funcionário fizer alguma coisa legal, sei lá, ou se acontecer alguma coisa aí, e aí, o que eu vou fazer? Como que eu vou passar por esses desafios? Como que eu vou extrair as habilidades desses meus subordinados para que a gente consiga chegar no consenso comum? Assim é a função do líder. Persuadir e negociar. Adequado para o liderado de prontidão mediana. É um líder motivador, mas lhe falta o conhecimento necessário para a realização de suas tarefas. Neste papel, o líder mostra como realizá-las. A ênfase recai nas tarefas e nas relações humanas, uma vez que, enquanto o liderado aprende, o foco é na motivação deste líder. Persuadir e negociar. Nós temos que ser líderes persuasivos. O que é persuadir? Persuadir é fazer com que os nossos subordinados acreditem na missão que a gente quer cumprir, que a gente precisa cumprir. Toda empresa, gente, tem uma missão e uma visão. Missão. Para que a empresa existe? Toda empresa tem. Para que a empresa existe? Não sei se vocês já viram nas empresas, tem muitas empresas que você entra lá, tem lá missão e visão. Então, para que ela existe? Ela existe para isso, isso e isso. Assim como nós, seres humanos, quando a gente se conhece, a gente também tem que ter a nossa missão, que é pessoal. A missão da Roberta é essa, essa, essa. A Roberta tem que ter. Não que eu vou sair gritando para todo mundo, mas eu tenho que ter dentro de mim, muito bem traçado, qual é a minha missão. Assim como a empresa tem que ter muito bem traçada qual é a missão dela. Qual que é a visão? Aonde a empresa quer chegar? Assim como a Roberta, onde que ela quer chegar? Aonde a empresa que vocês estão trabalhando e são líder quer chegar? Vocês precisam ter bem definido isso. Qual que é a visão dessa empresa? Ah, nós somos uma empresa hoje, supondo aí de uma fábrica de bolos. E a gente quer ser uma das maiores fábricas de bolo do Triângulo Mineiro. Essa é a visão da empresa. Por quê? Por que a gente precisa ser bem definido? Porque quando a gente sabe qual que é a missão e qual que é a visão, a gente consegue falar sim e não para muitas coisas. Isso serve para o mundo corporativo, isso serve para a vida pessoal. Se eu sei qual é a missão da minha empresa, se chega alguém querendo fazer uma parceria, eu logo de imediato eu vou saber falar não ou sim. Por quê? Comunga com a missão da minha empresa? Ok. Não comunga? Não. Se eu sei qual que é a visão da minha empresa, se chega alguém fazendo uma proposta, comunga. Vamos supor que a visão da minha empresa é ser a maior fábrica de bolos do Triângulo Mineiro. Aí chega alguém e faz uma proposta que não tem nada a ver com bolo. Lógico, gente, tem pessoas que têm N áreas aí de atividade financeira, mas eu estou falando especificamente nessa questão da visão. Então, se eu sei qual que é a visão, automaticamente eu sei, peraí, isso aí não vai me levar para onde eu quero chegar. Assim somos nós, seres humanos. Vocês, como futuros técnicos de enfermagem, vocês têm que estar bem definido qual que é a visão de vocês. Eu espero que a visão de vocês, uma das, seja se formar como técnico de enfermagem. Então, se essa é a visão de vocês, vocês vão ter que aprender a falar alguns não no decorrer dessa caminhada de técnico. Se vocês têm um trabalho para entregar e vocês querem ser técnico de enfermagem, qual que eu vou escolher? Entregar esse trabalho ou sair? Não, lógico que todo mundo tem que sair, divertir, tem que ter sua vida social. Mas se tiver que escolher um ou outro, comunga daquilo que eu quero ser, que eu tracei para mim, ou não comunga? Então, a gente tem que estar muito bem definido qual que é a visão e a missão. Por quê? Como líder, quando a gente sabe qual que é a missão e a visão, a gente consegue orientar. Porque imagina se você não sabe onde sua empresa quer chegar. Ou quem a sua empresa é. Como que você vai liderar uma equipe sem saber onde a empresa vai chegar? Vai ser igual a música do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. Você nem vai saber para que caminho vocês vão orientar esse pessoal.
Então, essa é a importância da visão de um líder. Compartilhar e participar. Adequado para o liderado de prontidão. Mediana. Ele sabe como realizar as tarefas, mas não tem motivação suficiente. Portanto, o foco do líder será no relacionamento, buscando reforçar ao entusiasmo do liderado. Então, gente, compartilhar as informações dentro da empresa. Fazer com que os seus liderados se sintam parte da empresa. Porque ele precisa se sentir parte dessa empresa. Porque eles não tem como você traçar uma meta para os liderados, para os subordinados, e querer que eles cumpram ela de forma eficiente. Podem até cumprir de forma eficácia, mas de forma eficiente, se eles não conseguem se sentir parte daquela organização. Eles precisam abraçar dessa missão e dessa visão. Por isso que muitas organizações, quando você entra na empresa, principalmente na área industrial, não tem lá o período da integração, fica 3 dias passando pela integração. O que é integração? Integrar esse subordinado à organização. E como que eu entrego ele? Eu integrar o quê? Como que eu começo ensino ele a fazer parte dessa família? Passando a visão dessa família, da empresa. Passando a missão. Passando as regras. Como que vai conduzir? Aqui é assim que se conduz. Porque ele precisa fazer parte. Ele precisa saber quais são as regras dessa organização. Delegar. Este estilo é para o liderado que já está pronto. Pronto por quê? Além de motivado, sabe o que fazer e como fazer. Assim, não precisa de ajuda para cumprir suas tarefas, bastando ao líder apenas a delegação das atividades que serão desempenhadas. Gente, delegar. Eu delego uma atividade a alguém. Lembra que eu falei lá no início que a função do líder é criar outras sementinhas dele na sociedade, na organização? Então, imagina vocês como liderado dentro da organização aí, vocês trabalham, líderes. Aí vocês conseguem fazer sementinha de vocês dentro dessa organização. Eu, Roberta, sou líder na organização e tem um grupo aí de 20 profissionais e eu consigo fazer 2, 3 sementinhas da Roberta nessa organização. Então, se eu consigo plantar aí 2, 3 sementinhas, aí eu consigo ter confiança de delegar certas atividades àquelas 2 sementinhas minhas. Por quê? Eu confio nelas, eu sei que elas estão captando a essência da organização, eu sei que elas estão comungando da visão e da missão. Eu sei que elas estão comprometidas em extrair as habilidades delas e potencializar rumo ao objetivo da organização. Porque você só delega algo a alguém se você tem confiança. E para que eu tenha confiança, eu preciso conhecer o trabalho do outro. Eu preciso ter passado um tempo com ele para delegar e saber que ele não vai me decepcionar. Errar? Vamos errar. Espero que vocês tenham entendido. Aqui eu trouxe os 7 maiores desafios da gestão de pessoas. Gente, como eu falei lá no início da aula, gestão de pessoas, gerenciar pessoas é um desafio muito grande. Muito. É o maior desafio que se tem. Por quê? Mais uma vez, ressaltando, nós estamos falando de pessoas, seres humanos, em evolução, pessoas diferentes, grupos diferentes, personalidade diferente, assim por diante. Então, é um desafio muito grande. E aqui, eu trouxe aqui planejamento estratégico. Antes disso, eu vou falar. Planejamento estratégico é um processo sistemático de autoconhecimento e desenvolvimento organizacional, visto que, ao definir condições futuras almejadas, deve possuir como premissa uma análise apurada sobre sua situação em relação ao ambiente. Eu falei sobre planejamento estratégico lá no início, quando eu citei o exemplo da arte da guerra, de Sun Tzu. Por quê? Porque um líder precisa ser estrategista. Mais uma vez, como eu falei aqui, eu acho que tem 2 slides acima. Como que eu vou liderar alguém se eu não sei qual é a missão e a visão dessa organização? Como eu vou criar estratégias para que nós possamos, lá no início da aula eu expliquei, para que nós possamos tomar posse daquele território do inimigo
sendo que eu nem conheço os caminhos que eu devo percorrer, as ferramentas que eu tenho que utilizar, as habilidades de cada combatente do exército e assim por diante. Então, eu preciso conhecer. E eu preciso de auto-me conhecer, que aqui fala. Aqui eu trouxe aqui os 7 maiores desafios. Engajamento, comunicação, desenvolvimento de talentos, aquisição e retenção de talentos, avaliação de desempenho, recompensa e reconhecimento e liderança. Gente, engajamento. É difícil você engajar as pessoas a estar em comunhão com você, é o objetivo da organização. Infelizmente, é muito raro hoje. Tem que se gastar muito tempo para formar liderados que estão capacitados e comprometidos com a missão dessa organização, com a visão. Então, esse é um desafio, de engajar, de fazer com que essa equipe abrace essa causa comigo. Olha, nós temos que bater uma meta de 100 mil por mês. Vamos lá, Garela, vamos junto comigo? Por isso que cada dia mais você precisa se conhecer para você ser um bom líder. Porque quando você se conhece, você traz o povo para cima, para dentro. Chama para ser, o povo gosta de você, tem empatia. A equipe tem empatia com o líder. Então, ela abraça. Porque quando a equipe tem... Gente, quando você consegue cativar uma equipe, gente do céu, você vai longe. Você tem, lógico, você leva um caminho muito árduo, às vezes, para cativar. Mas depois que você cativa, acabou. E não é cativar por interesse, porque o ser humano consegue extrair quando alguém quer estar sendo interesseiro somente, ou quando realmente é uma pessoa empática, é uma pessoa legal, é uma pessoa compromissada, e assim por diante. O segundo desafio é a comunicação. Por que a comunicação? Comunicar não é só falar. Às vezes, em silêncio, você está se comunicando. O silêncio é uma forma de comunicação, às vezes não. O silêncio é uma forma de comunicação. O exemplo é uma forma de comunicação. Quem tem filho? Você educa, você comunica muito mais fazendo do que falando, muitas das vezes. Então, o processo de comunicação é um processo muito árduo dentro de uma organização. Porque nós estamos lidando com pessoas diferentes. Às vezes, o que eu falo para um, ele entende de uma forma. Se eu dou uma voz de comando para alguém, ele entende, ok, Roberto, beleza, eu vou cumprir. Se eu dou uma voz de comando para o fulano, ele tem tanto trauma carregado, ele tem uma personalidade, às vezes, tão complicada, que ele vai entender de outra forma e faz aquilo lá virar uma tempestade. E eu falo muito assim, nas minhas disciplinas de comunicação, quando eu dou disciplina de comunicação. Para cada público, uma linguagem diferente. Se eu sou líder de um grupo de criança, a linguagem que eu vou falar com elas é totalmente diferente com a linguagem que eu falo para um grupo de adolescentes. Se eu estou dando aula para vocês aqui, e eu, por exemplo, fui convidada a dar aula lá no presídio, a linguagem que eu vou utilizar é totalmente diferente. Roberto, você está desmerecendo? Não, gente. Não quero que ninguém interprete de forma errada. Não estou desmerecendo. Ao contrário, os presidiários são muito mais inteligentes que nós. Bobo daquele que pensar que não. Só focaram, infelizmente, potencializaram o talento deles de uma forma errada. Mas o que eu estou falando é que, se eu estou dando uma aula de comunicação lá no presídio, se eu estou fazendo uma palestra, fui convocada para fazer uma palestra sobre o sentido da vida lá na escola, na Politécnica. Então, eu vou montar um slide, tudo certinho, e vou lá dar essa palestra. Fechou? Eu vou usar uma linguagem. Se eu fui convidada a dar uma palestra sobre o sentido da vida lá numa organização para chefia, supervisor, presidente, assim por diante, eu vou dar a mesma palestra, porém eu posso utilizar uma linguagem diferente. Se eu fui convidada para dar uma palestra sobre o sentido da vida lá no presídio, eu vou dar a mesma palestra com o mesmo conteúdo, porém eu posso utilizar uma gíria, palavrão não, porque eu não gosto de palavrão, odeio, mas eu posso utilizar uma gíria. Por quê?
Comunicação são públicos diferentes, linguagens diferentes. Porque eu preciso fazer com que a pessoa que eu estou comunicando, a mensagem que eu vim trazer, ela seja absorvida. E muitas das vezes, se eu estou lá no presídio dando uma palestra, por exemplo, se eu falar uma gíria, pode ser que eles vão... Pode ser não. Se eu falo uma gíria, eles vão se sentir pertenço, eles vão sentir que eu pertenço ao mundo deles, que eu entendo do mundo deles um pouco. Então, eles vão abrir o campo do conhecimento deles, vão deixar eu jogar toda a informação que eu vim levar. E assim por diante. Agora, se eu estou dando uma palestra sobre o sentido da vida para um grupo de presidência, um topo de presidência de multinacional, imagina se eu falo uma gíria lá. O que eles vão fazer? Eles vão me rechaçar. Vão acabar comigo. Terceiro, desenvolvimento de talentos. É uma habilidade. Um desafio aí da gestão de pessoas. Desenvolver os talentos dentro de uma organização. Cada ser humano tem talento, gente. Não existe um só ser humano na face da Terra que não tem talento. Você que está na sala de aula, que está me ouvindo, qual é o seu talento? Comece aí a se perguntar se você ainda não sabe. Ah, Roberta, mas eu não sei. Então comece a cavar aí, porque você tem talento. Não tem, todos temos talento. Não tem quem não tem. Você precisa desenvolver. Às vezes a gente fica preso nos 99% que a gente não sabe fazer e esquece do 1% que a gente é show de bola. E fica depressivo com os 99%. Só que esse 1% que você é show de bola, se você potencializar ele, você vai ganhar dinheiro com isso. Você vai se sustentar. Aquisição e retenção de talentos. Aquisição, adquirir talentos, é uma dificuldade também na área de gestão de pessoas. Porque hoje, o mundo corporativo, o mundo, ele está exigente. E muitas pessoas, infelizmente, elas querem trabalhar, mas elas não querem acompanhar as exigências do mercado. E aí você adquire um talento, ok. Desenvolve esse talento. Aí você desenvolveu, gastou tempo para desenvolver esse talento. Aí você começa a passar o quê? Ter a dificuldade de reter esse talento. Como reter? Você gastou tempo, desenvolveu esse talento, aí você paga um vale alimentação de R$400. Aí esse talento conseguiu uma vaga de emprego que paga um vale de 800. Tchau, foi embora. É dificultoso também. Faz parte do jogo? Faz. Mas é uma dificuldade na área de gestão de pessoas. Avaliação do desempenho. Avaliar o desempenho de cada funcionário. Como que estamos desempenhando? Como que cada subordinado, cada liderado seu está se desenvolvendo? Está conseguindo captar essa essência dele? Ele está bem nesse trabalho que ele está desenvolvendo? Não, ele não está bem. Talvez é melhor a gente trocar ele. Não está sabendo trabalhar, não está conseguindo desenvolver sua habilidade. Recompensa e reconhecimento. Lembra lá da teoria de Maslow? Nós gostamos de recompensa. Você não é um bom funcionário só porque você quer. Óbvio que quando a gente tem uma missão, a gente quer extrair o melhor da gente e pôr a serviço do outro. Mas se a gente vive num mundo capitalista, a gente espera algo em troco. Que é o quê? Nosso pagamento, nosso salário. E liderança. Liderar é um desafio muito grande. Gente, aqui eu trouxe para vocês uma indicação de um curso online, porque eu falo assim que nós, brasileiros, nós subestimamos muito os cursos online, gratuitos. Esses cursos de extensão, curtinho. E a gente pensa, é gratuito, isso não tem relevância, algo desse tipo. Mas esses cursos, gente, têm um peso muito grande dentro do nosso currículo. Imagina vocês como técnicos de enfermagem, vocês vão se formar daqui a algum tempo. Aí vocês se formam aí com o currículo pelado, entre aspas, só com o técnico de enfermagem. Não, gente, vocês podem sim e devem, não só podem, como devem, terminar esse curso técnico de enfermagem com outros cursos de extensão. Curso de 10 horas, gente. Curso de 30 horas. Curso de 5 horas. Para agregar no currículo de vocês. Curso que tem a ver com a profissão que vocês escolheram, que é o técnico de enfermagem. Curso de liderança, que é esse curso do Sebrae, que eu deixei aí o link para vocês. É um curso excelente, seja a área que você atuar, seja a área de química, de enfermagem, de segurança,
seja a área agropecuária, seja a área que for que você estiver atuando, você precisa saber liderar. Ah, eu não atuo em área nenhuma, eu trabalho em casa, eu cuido dos meus filhos. Precisa saber liderar. Como que você vai liderar essa galera aí dentro da sua casa? Gente, recapitulando aqui, que eu vou recapitular. O que a gente falou hoje na primeira aula? Sobre liderança. Trouxe aqui para vocês a definição de Chevenato. Lembrando, mais uma vez, está tudo lá na apostila de vocês, tá bom? Alguma coisa, eu acho que foi só a pirâmide. Foi a pirâmide e a diferença entre chefe e líder que eu trouxe de outra literatura. Então, eu falei sobre a liderança, papel do líder que é orientar, coordenar, levar com que a equipe ela esteja em comunhão com o objetivo da organização e cumpra esse objetivo, chamar essa equipe para dentro, para cima dele, chamar essa equipe para junto dele. Papel do líder o quê? Extrair a essência, as habilidades de cada liderado, para que essa essência, essas habilidades possam servir para monetizar e cumprir esse objetivo da organização. Trouxe aqui a teoria de Maslow, que são 5 necessidades, que é a realização pessoal, estima, amor, relacionamento, segurança e fisiológicas. Trouxe para vocês os 3 principais estilos de liderança, que é a autocrática. Autocrática vem de autoritário, autoritarismo. Liberal, que é aquele líder livre, né, que dá liberdade. E o democrático, né, aquele líder que é participativo, que gosta de ouvir cada subordinado e assim por diante. Trouxe para vocês a diferença de chefe e líder. O chefe manda, o líder orienta, ameaça, incentiva, diz vai lá, diz vamos lá, é autoritário, é companheiro, diz eu, diz nós, atrapalha, ajuda, aponta culpados, assume responsabilidade, faz mistérios, partilha conhecimento, desmoraliza, confia, promete, não cumpre, justifica, só promete que vai cumprir. Essa é a diferença do chefe e do líder. Trouxe a evolução da liderança. Aqui eu trouxe alguns pontos de líder, que é determinar e comandar, expliquei cada um deles, apesar que eu trouxe a definição. Persuadir e negociar, compartilhar e participar, delegar. Eu só delego algo a quem eu confio, e para me confiar em alguém, eu tenho que ter percorrido um caminho com essa pessoa. Trouxe 7 maiores desafios da liderança, de gestão de pessoas, que são engajamento, engajar os liderados nesse objetivo, na missão e na visão da organização, a comunicação, citei o exemplo que para cada grupo um tipo de comunicação diferente, uma linguagem diferente, desenvolvimento de talentos, que é desenvolver esses talentos, extrair o melhor de cada um para potencializar esses talentos, né? Aquisição e retenção de talentos, adquirir talentos aí no mercado hoje está muito difícil, as pessoas querem trabalhar, porém elas não querem estar comprometido com a evolução do mercado, reter esses talentos, porque você adquire esse talento, desenvolve ele, e depois esse talento vai embora com muita facilidade, então é muito difícil hoje se reter talentos. Avaliação de desempenho, avaliar o desempenho do seu subordinado no decorrer do seu processo dentro da organização, recompensa e reconhecimento, porque, como diz lá a teoria de Maslow, nós precisamos ser recompensados, nós queremos ser recompensados, nós temos essa necessidade de ser recompensado. E a liderança, gente? Deixa eu ver se ficou alguma coisa. É só isso mesmo. Espero que... Deixa eu só voltar aqui, gente. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, a explicação que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos exemplos que eu trouxe. Ressaltando mais uma vez, o meu intuito, particularmente, não é que vocês decorem nada disso, é que realmente vocês consigam trazer essas definições para a vida de vocês e consigam entendê-las. Assim como eu trouxe o exemplo do líder, da paternidade, da maternidade, trouxe o exemplo da arte da guerra, do Sun Tzu, trouxe alguns outros exemplos aí, do comércio, das metas, foi para que vocês possam fixar com esses exemplos o significado daquilo que eu trouxe nessa aula, tá? Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom final de semana aí, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Roberta.